político, mas gostava de top. Histórias de Chernobyl. Descrição do canal, deixa eu gostei e para começar. Conhece a história da Esquadrão Suicida de Chernobyl. O acidente nuclear de Chernobyl é reconhecidamente uma das maiores catástrofes da história. Diversas explosões na usina de energia atômica de Chernobyl. Na usina de energia atômica de Chernobyl, na Ucrânia, lançaram na atmosfera 500 toneladas de combustível, 700 toneladas de grafite, gases radioativos em um vazamento que durou cerca de 10 dias. A tragédia poderia ter sido exponencialmente maior não fosse a ação heróica do técnico operacional Alexei Ananenko, do engenheiro Valery Bespalov e do jovem operador Boris Baranov, que contiveram outras explosões e derramamentos que colocariam a existência de toda a Europa em risco. Após as explosões todas, a estrutura da usina entrou em colapso. Foi observado que as piscinas que eram utilizadas para resfriar o reator para conter possíveis vazamentos rotineiros estavam quase transbordando de material radioativo. Em decorrência do acidente, se isso acontecer, havia risco de mais erupções, o que jogaria mais radiação na atmosfera a níveis ainda maiores, além do que os materiais radioativos penetrariam o solo, contaminando o lençol freático de que dependia toda aquela região. Se tivesse funcionado o comando automático, abriria as válvulas que permitiriam as passagens das substâncias para os outros reservatórios. Como isso não era mais possível, o trabalho teria de ser feito manualmente. Foi então que o trio de trabalhadores se dispuseram a realizar o serviço, mesmo podendo ser uma tarefa suicida. O ato heróico salvou a vida de milhões de pessoas. Por muito tempo, especulou-se sobre o sobrevivente. Um trio anarquista, contudo, concedeu uma entrevista no BBC. Acidente de Chernobyl. O acidente de Chernobyl aconteceu em 26 de abril de 1986, quando o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu e lançou material radioativo na atmosfera. O acidente de Chernobyl, que aconteceu em 26 de abril de 1986, foi o maior acidente nuclear da história. Essa tragédia ocorreu na usina V. Lenin, localizada na cidade de
Arte, a cerca de 20 quilômetros da cidade de Chernobyl, na extinta União Soviética atual, território ucraniano. Matou milhares de pessoas e contribuiu para apressar o fim da União Soviética. O que aconteceu em Chernobyl? O acidente de Chernobyl aconteceu às 1h23 minutos e 47 segundos. Chernobyl aconteceu às 26 de abril de 2009. De 1986. Esse acidente aconteceu no reator 4 da usina e foi resultado da falha humana, uma vez que os operadores do reator descobriram diversos itens dos protocolos de segurança. Além disso, foi apontado posteriormente que os reatores RBMK usados em Chernobyl e em outras usinas soviéticas tinham um grave erro no seu projeto, o qual permitiu que o acidente acontecesse. Tudo ocorreu durante um teste de segurança que estava em curso e resultou na explosão do reator 4. Com a explosão, 2 trabalhadores da usina foram mortos. E na sequência, um incidente no reator 4 iniciou-se a estendeu-se durante dias. A explosão deixou o reator nuclear exposto e o incidente foi responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo. Painel de uma típica usina nuclear soviética da década de 1980. O vento levou material radioativo lançado na atmosfera, principalmente para o oeste e norte de Pripyat. A radiação espalhou-se pelo mundo rapidamente. Foram identificados altos níveis de radiação em locais como Polônia, Austrália, Suécia, Bielorrússia e até locais muito distantes como Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Os primeiros a alertarem a comunidade internacional de que algo havia acontecido na União Soviética foram os suecos. Os questionamentos realizados ao governo soviético levaram a admitir que o acidente havia acontecido no dia 28 de abril. Até então, os soviéticos trataram de esconder o que havia acontecido, temente os impactos disso para a reputação do país. Como funciona a usina de Chernobyl? O princípio básico que funciona é simular os dados de mais usinas nucleares. O reator local onde são armazenados combustíveis físseis faz que a energia é emitida pela fissão de elementos instáveis como o urânio ou plutônio, aqueça e evapore a água pura a cerca de 266. Quer dizer, essa água é mantida sob altas pressões e por isso, quando liberada, tem força suficiente para movimentar um conjunto de turbinas conectadas a um geradores por sua são como grandes irmãos e ficam envolvidos em uma enorme quantidade de turbinas condutoras. A produção de energia elétrica acontece de acordo com um fenômeno chamado de indução eletromagnética. Quando o gerador estiver em rotação, haverá geração de elétrica.
A usina Chernobyl era equipada com 4 reatores nucleares, capazes de gerar cerca de 1000 m de energia elétrica, 1000 kW/s. Muitas energias, ó. Na época do desastre, a usina de Chernobyl produzia aproximadamente 10% de toda a energia elétrica consumida pela Ucrânia. Além disso, Chernobyl foi a terceira usina nuclear produzida pela União Soviética a utilizar os reatores RBMK, produzido por uma tecnologia ultrapassada criada cerca de 30 anos atrás da data do acidente. No interior dos reatores nucleares havia centenas de pastilhas de urânio de 235. Essas pastilhas estavam dispostas em comprimidos varietas metálicas e quais estavam mergulhando em um tanque de água pura usando para regular o processo de fissão nuclear. Todo o reator era recoberto por uma grande e espessa armadura de grafite. O que foi feito para conter o acidente? Logo depois da explosão do reator 4, os bombeiros de Pripyat foram convocados para apagar o incêndio. Como o trabalho dos bombeiros não trouxe resultado, decidiu-se jogar material como areia e boro para conter o incêndio e diminuir a dispersão do material radioativo. Apesar da gravidade do acidente, a população do Pripyat só começou a ser evacuada 23 horas depois da explosão. É uma cidade localizada no norte da atual Ucrânia, contava na época com cerca de 50.000 habitantes, que foram evacuados em 1.200 ônibus enviados pelo governo soviético. A população da cidade foi orientada a não levar seus pertences e foi informado que se tratava de uma evacuação temporária. Os habitantes de Pripyat foram obrigados a abandonar alimentos e animais domésticos. Além de realizar a evacuação dos habitantes da região, o governo soviético criou uma zona de exclusão, a qual incluía locais que apresentavam alto risco para a presença humana. Com isso tudo, em um raio de 200 km de distância da usina de Chernobyl foi evacuado. Por conta do acidente, uma comissão foi criada pelo governo soviético com o objetivo de conter a dispersão do material radioativo. A escritora bielorrussa Svetlana apontou que foram mobilizadas 800.000 pessoas na contenção dos danos na região de Chernobyl. Soldados, cientistas, bombeiros, mineiros, operadores, entre outros, foram enviados para a região. Muitos dos líquidos. O chamado líquido realizar diferentes tipos de trabalho na região. Alguns trabalhos acompanhavam os níveis de radiação. Existe também aqueles responsáveis em conter a emissão de mais radiação, fazer a limpeza do acidente, enterrar objetos contaminados, matar animais, realizar a evacuação da população, revirar os solos, etc. Muitos liquidadores enviados para Chernobyl não sabiam do risco que corriam com o trabalho que realizavam, mas eram incentivados pelo patriotismo e pelos benefícios oferecidos pelo governo soviético, como salário acima do padrão da época,
Um dos trabalhos mais perigosos era o de realizar a limpeza do teto da usina, repleto de material radioativo que fazia parte do interior do reator 4. Os que trabalhavam na limpeza do teto da usina ficaram conhecidos como biorrobos. Por fim, o trabalho de contenção contou com a construção de uma estrutura que faria a contenção do material radioativo. Essa estrutura ficou conhecida como sarcófago de Chernobyl e foi construída entre junho e novembro de 1986. Em novembro de 2016, uma nova estrutura metálica de confinamento do reator 4 foi construída pelo governo ucraniano. O novo sarcófago, que custou mais de 2 bilhões de euros, foi construído para suportar terremotos de baixas intensidades e projetado para funcionar até o final do século. Ele possui cerca de 300 toneladas de metal e 1.000 metros cúbicos de cimento. Consequências: painel em praticidade construído em 1960, abandonado depois do acidente nuclear. As consequências do acidente de Chernobyl foram profundas, sobretudo para 3 países: Ucrânia, Bielorrússia, a Rússia. Todas as 3 antigas repúblicas da União Soviética. Na questão política, o acidente de Chernobyl reforçou as medidas do governo de Mikhail Gorbachev, então presidente da Rússia, de realizar o desarmamento nuclear da União Soviética. Além disso, o acidente também contribuiu para o fim da União Soviética. Isso porque houve impactos econômicos pesadíssimos para a União Soviética, uma nação que se arrasta em uma crise econômica desde a década de 1960, que viu sua situação agravar-se na década de 1980 com a guerra do Afeganistão em 1969. Em 1989, e o acidente nuclear foi. Em questão ambiental, o acidente de Chernobyl foi algo sem precedente desde que o homem começou a manipular material radioativo. Acredita-se que 13% a 30% do material radioativo do reator 4 tenha sido lançado na atmosfera, e desse material cerca de 60% dele concentrou-se no território do Bielorrússia. A Bielorrússia, por sinal, foi o país mais afetado pelo acidente de Chernobyl. Mais de 5 milhões de pessoas ainda viveram na área contaminada pela radiação mesmo 30 anos depois do acidente. 15 fatos que você não sabia sobre o desastre de Chernobyl. Um deles é 5 milhões de pessoas ainda viveram lá mesmo 30 anos depois do acidente. 2. A radiação liberada foi 200 vezes maior do que a soma das bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão. 3. O acidente mais próximo da Pripyat foi evacuado apenas 2 dias depois do desastre. Nesse tempo, as pessoas que viviam ali ficaram expostas a altos níveis de radiação. 4. Ucrânia, Bielorrússia e Rússia foram os países mais afetados, recebendo
63. A contaminação mais até locais distantes, como a Irlanda, sofreram efeito de uma chuva ativa. 5. Abandonada pelas pessoas, a cidade de Pripyat passou a ser provocada por animais como lobos, cavalos selvagens, castores e chafalês. 6. Os animais que viviam na zona evacuada têm taxas de mortalidade mais elevadas, mais mutações genéticas e menor taxa de natalidade. Cachorro. Próximo ao local do desastre, esta é chamada Floresta Vermelha. Os altos níveis de radiação mostraram as árvores e deixaram a vegetação com um tom avermelhado. Mesmo depois do desastre, os outros 3 reatores de Chernobyl operaram por mais de 13 anos. Um sarcófago 9 de um cimento foi construído sobre o reator que explodiu para guardar material radioativo. Como já está em ruínas, uma nova cobertura está sendo construída, mas ela vai durar no máximo 100 anos. Um sarcófago de cimento foi construído sobre o reator que explodiu para guardar material e vai durar 100 anos. A indústria nuclear e os governos da Ucrânia, Rússia e Bielorrússia têm planos para gastar mais milhões em outros projetos nucleares, ignorando sua responsabilidade em apoiar os sobreviventes de Chernobyl. Eles minimizam os impactos do desastre e ocultam a realidade do dia a dia de quem vive ali. É possível até mesmo reservar uma viagem para a zona de exclusão de Chernobyl. As agências de turismo organizam passeios de um dia em Pripyat. Você comenta aí, como você falaria esse nome? Pripyat. O futuro da cidade é permanecer abandonada e atualmente contaminada. O plutônio precisa de 44.000 anos para reduzir pela metade seu nível de radioatividade. A radiação liberada ali foi tão forte que mudou de castanho para azul a cor dos olhos do bombeiro Vladimir Pavlik. Ele trabalhou para conter o fogo da explosão. A Suécia foi o primeiro país a informar o mundo sobre o desastre de Chernobyl. A primeira decisão do governo soviético foi mantê-la em segredo. E o último, até hoje, a radiação está em todos os cantos da cidade, contaminando nos alimentos, no leite, na água, no solo das escolas e parques que as crianças frequentavam, e na madeira que as famílias queimam para se manter aquecida no inverno. Então foi isso. Inscreva-se no canal, deixa o seu comentário. Salve, top.